Quinta-feira Santa, Liturgia da Ceia do Senhor. A primeira leitura do Êxodo, capítulo 12, de 1 a 8, de 11 a 14. Está escrito: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo de acordo com o número de pessoas. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Queridos irmãos e irmãs, a grande ceia acontece ainda em território egípcio, no contexto das 10 pragas. E em seguida o povo de Deus inicia a saída das terras da escravidão em direção à terra prometida. Esta leitura descreve a instituição da Páscoa dos judeus. Páscoa é tirar a comunidade e a família das situações onde a vida passa pela situação de negação, de pecado e de morte. O deserto simboliza o tempo de purificação, o tempo para a revisão de vida, o tempo para a tomada de novas decisões. O Senhor tira os hebreus da escravidão e do pecado, impostos a eles no Egito, e os conduz através do deserto para a terra da libertação. A passagem do Senhor no Egito recorda para nós hoje a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a vida nova que Ele veio nos oferecer. O Cordeiro sem defeito lembra a figura de Jesus Cristo que foi imolado para nos marcar com o seu sangue e nos livrar da morte. No nosso batismo, somos assinalados com óleo santo como sinal de pertença ao povo de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos estar preparados e vigilantes para, junto com toda a igreja, revivermos todos os ensinamentos da ceia do Senhor. Nestes dias da Quaresma, nos preparamos para a grande celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26, está escrito: O que eu recebi do Senhor foi isto que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Tomou também o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança, aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Queridos irmãos e irmãs, a ceia do Senhor é uma grande oportunidade para cada um de nós cumprir o mandamento dado por Jesus a todos que querem ser servos, a todos que querem fazer isto em memória do Senhor. Todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, nós temos que ter consciência que nós estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É um momento para refletirmos sobre a vida, as dores e sacrifícios que a vida exige de cada um de nós. É o momento de reavaliarmos a nossa postura diante dos problemas que a família, a igreja e a humanidade enfrenta. No livro dos Atos e nas cartas escritas às igrejas, a ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. A ceia era tomada quando toda a congregação se reunia como um ato de fraternidade entre os irmãos. Cada cristão era obrigado a examinar-se para ter certeza de que estava pronto para receber a ceia de modo digno. Portanto, participar da ceia é estar em comunhão com os irmãos. No Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 15, está escrito: Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo, e como amasse os seus, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus.
Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus ele tinha saído e que para lá voltaria, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Queridos irmãos e irmãs, Jesus dedicou as suas últimas horas a instruir e a encorajar os seus discípulos. A ceia era com certeza a refeição oficial da Páscoa, e esta era uma Páscoa especial, porque seria a última refeição que Jesus comeria com seus discípulos antes de sua paixão e morte. Jesus sabia que Judas iria cooperar com o diabo para a traição e morte. Mesmo assim, ele concentrou toda a sua atenção nos discípulos e mostrou-lhes o que significava ser servo, e revelava como deveria servir uns aos outros. Lavar os pés era um ato comum nos tempos bíblicos. A maioria das pessoas viajava a pé pelas estradas empoeiradas da Judéia. Quando entrava em alguma casa, era costume ter os pés lavados. A grande diferença era que somente os escravos lavavam os pés dos que chegavam. Aqui, o Senhor assume a condição de servo e nos ensina a fazer o mesmo. Jesus se põe a lavar os pés, o Senhor lava os pés. Pedro representa a resistência de muitos na igreja em aceitar que um Senhor faça o trabalho de um servo. E Jesus diz: se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Ter parte na glória de Deus é se colocar a serviço, é assumir a cruz no dia a dia para ser abençoado, não por causa do que aprendemos, mas por causa do que fazemos com aquilo que aprendemos. O grande perigo é achar que a lição do lava-pés é apenas uma vez por ano. Não adianta fazer uma liturgia bonita na quinta-feira e não continuar realizando esse grande ensinamento e mandamento de Jesus nos outros dias do ano. O ensinamento de Jesus é totalmente diferente. O maior serve o menor. O que quer ser grande serve a todos. Que a graça, o amor e a paz de Deus estejam com todos. Amém.